Corinthians. Tirar essa foto, sair desse clima. Vamos pro Corinthians, ó lá. Lembrando que amanhã, 9h30 da noite, aqui na Globo, Corinthians e Barcelona de Guayaquil em busca de um milagre. E estamos com Denise e Dedê. Denise Tomás Bastos tá lá no CT Joaquim Grava. Dedê, o torcedor corintiano tá preocupado com o Yuri Alberto. Você vai tranquilizar ou vai preocupar os corações corintianos? Tudo bem, Fred? Boa tarde para você, para o Denilson, para todos que acompanham o Globo Esporte. Vou tranquilizar, tá? Conversei com o pessoal aqui do Corinthians. Ele começou o tratamento ontem, né? No trauma no tornozelo esquerdo que sofreu no último jogo contra o Santos. Mas é um tratamento tranquilo, não foi uma lesão constatada, somente um trauma mesmo. Então, ele deve ir para o jogo como titular, sim, ali ao lado do Memphis Depay. Lá na frente, ele que é o artilheiro da equipe, né? 6 gols já esse ano. Então, o torcedor pode ficar tranquilo. Mais ou menos, né? Porque você já falou, né? É a espera de um milagre, né, Fred? É isso, Dedê. E o Corinthians jogou bem, classificou em cima do Santos, né? Mas só que ele não vai conseguir repetir a mesma equipe. É isso, Denise? Exatamente, não consegue repetir a mesma equipe, porque na lateral esquerda que entrou o Angileri, né, que inclusive já deu 2 assistências, o argentino desde que chegou em 2 jogos, 2 assistências, ele não está inscrito para essa fase da Libertadores. Então, do lado esquerdo deve vir Matheus Bidu na equipe do Corinthians para essa decisão importantíssima pela Libertadores. Mas é um jogo muito difícil, né? O Corinthians precisa vencer de 3 gols de diferença para ir para os pênaltis e fazer 4 gols de diferença se quiser seguir para a fase de grupos de forma direta. É um jogo muito difícil, mas o próprio técnico Ramon Dias já pediu tranquilidade e o Hugo também falou que o time e os torcedores precisam acreditar. O Léo Lepre vai mostrar pra gente se dá pra acreditar mesmo, vamos ver. De novo, as coisas estão complicadas, corintiano. Isso também não é novidade, né? Agora você pode enxergar a metade vazia do copo. Só 5 vezes na história dos mata-matas de Libertadores uma equipe conseguiu reverter 3 gols de diferença. Ou você pode ficar com a metade cheia. Já aconteceu outras 5 vezes na história dos mata-matas de Libertadores. Percebe a diferença? 1993 e olha só, uma derrota por 3-0 no Equador. O Sporting Cristal foi atropelado pelo El Nacional. Na volta, os peruanos fizeram tudo certinho. 2 gols no primeiro tempo, o terceiro antes dos 15 da segunda metade e o gol salvador a 2 minutos do final da partida. 4-0 sem discussões. A receita ideal é essa, Corinthians. Aconteceu também com o Cerro Porteño em 1999. Tomou 3-0 do Estudiantes de Mérida na ida e deu 4-0 na volta. Nesse caso, o alívio veio com o goleiro batendo o pênalti aos 42 do segundo tempo. Você está treinando cobranças, né, Hugo Souza? Você é louco. Se eu chegar perto, tá bom já. No nível do mar, em Montevidéu, o Nacional meteu 3-0 no Bolívar. Mas lá nos 3.600 metros de altura, pertinho do céu, os bolivianos marcaram 3 vezes em 22 minutos. Essa também é uma boa opção, viu, Corinthians? E depois levou a vaga nos pênaltis. E se não dá para contar com a altitude, o diferencial do timão é a latitude de Itaquera, que funciona num sistema de pressão diferente. Para a Universidade de Chile, em 2012, treinada por Jorge Sampaoli, o rival também era um equatoriano. 4-1 para o Deportivo Quito na ida e depois os chilenos pesaram um pouco a mão na revanche. 6-0 na volta. E por fim, esse era o clima na Argentina depois do atropelo que o River sofreu na Bolívia em 2017. Aqui sim o resultado da volta foi exagerado, Yuri Alberto. Olha só, foi 8-0 para o River com 5 gols de escopo. Nem precisa de tantos assim, metade já resolve. Mas se der, vai ajudar bastante, tá? Gostou do nome do time? Estudiantes de? Mérida. De Mérida. De Mérida. Entendi. Sim. Mérida ou Mérida? Boa, é que você tem um espanhol, você é passado. Perdóname. Show. E aí, dá ou não dá? Lógico que não, né? Lógico que não, né? 2-0 Barcelona. Cara. Fora os ameaços. Que hoje eu tô desse jeito, irmão. Hoje não tem esse negócio de passar a mão na cabeça, não. 2-0 Barcelona, fora os ameaços. Corinthians não vai conseguir avançar, não. Acabou. Crise no Corinthians. Ai,
Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te conto se Corinthians pretende trocar patrocinadora Master pela Betano. Vou trazer para você neste vídeo. Vamos falar também tudo sobre Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Será que o Rodrigo Garra é dúvida para o jogo? Jogou no sacrifício contra o Santos e tenho mais informações sobre o jogador para vocês, tá, fiel? Vamos falar também um pouquinho sobre o mercado da bola e muito mais informações do Timão para vocês, combinado? Só peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, é gratuito, fiel. Vem fazer parte dessa família e bora falar. Fiel, vamos iniciar o vídeo aqui do Timão, mas antes da gente chegar nas principais informações, quero trazer para vocês um pitaquinho aí sobre Palmeiras e São Paulo, tá? Até porque eu trouxe no primeiro vídeo referente ao pênalti, que não foi pênalti. 90% da mídia do Brasil disse que também não foi pênalti, inclusive grandes ídolos do Palmeiras, como o Marcos, como o Felipe Melo, que disseram também que não foi pênalti. E eu fiquei mais assustado quando eu vi o áudio do VAR e as imagens que o VAR apresentou, que a cabine do VAR se apresentou, e foi de assustar. Vou ser bem sincero para vocês, tá? Porque eles conseguiram meio que manipular a imagem. Eles tiraram o salto do Vitor Roque e colocaram direto no contato entre os dois jogadores, e no áudio ele falou que houve sim lá uma alavanca, houve um contato para pênalti. Isso foi extremamente horripilante de ver, porque foi claramente aí o São Paulo foi assaltado lá dentro do estádio do Palmeiras. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não estou defendendo o São Paulo. Se fosse ao contrário, eu iria falar a mesma coisa também, fiel. Obviamente, isso está prejudicando o futebol brasileiro. E não para por aí só nesse jogo. A gente está vendo um VAR com 7 monitores falando que não foi pênalti, sendo que aos olhos nus, nós todos conseguimos ver que não, sem precisar de imagem em câmera lenta. Então o futebol brasileiro está sendo altamente prejudicado por esses indivíduos que não sabem o que estão fazendo. Contra o São Paulo e o Novo Horizontino foi assaltado, porque foi falta no Vagninho, onde se originou o contra-ataque do São Paulo e o gol do Carelli, em que o São Paulo passou de fase, a partida poderia ir para os pênaltis. Corinthians e Mirassol era para o André Carrillo ter sido expulso, apesar que o Corinthians ainda não afetou diretamente o resultado, porque o Corinthians já ganhava de 2-0, praticamente indo para o final do jogo. Mas Novo Horizontino e São Paulo foi diretamente prejudicial para o Novo Horizontino. Palmeiras e São Paulo foi prejudicial diretamente ao São Paulo, porque foi apenas um gol na partida onde se originou a classificação do Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse ganhado de 3-4 com um gol de pênalti, beleza, mas foi assaltado o São Paulo e isso tem que ser revisto. Para que não aconteça amanhã com o Corinthians, para que não aconteça amanhã com o seu time, qual seja ele que você torcer, a arbitragem do Brasil está totalmente errada e precisa de pulso firme. Mas nada acontece. Eles vão lá, tiram o cara 3, 4 jogos sem apitar e depois já volta de novo e acontecem as mesmas barbaridades que estão acontecendo no futebol do Brasil. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vou passar rápido aqui, tá, fiel? Até porque não condiz com o Corinthians essas informações de arbitragem. Vou falar aqui porque tem muita informação ainda para trazer sobre o Coringão, nosso clube do coração. Mas comentem porque eu quero saber a sua opinião. Combinado? Seguindo as informações, fiel, tem uma notícia ruim para trazer aqui para nós corintianos, porque chegou informações que Rodrigo Garro está jogando no sacrifício, tá? Rodrigo Garro jogou no sacrifício contra o Santos e vai jogar no sacrifício quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Isso se a situação do Rodrigo Garro não se agravar. Se agravar, corre o risco sim de Rodrigo Garro ficar fora do segundo jogo aí da pré-Libertadores, jogo super importante para o Corinthians, tá? Não era à toa, tava estranho, Rodrigo Garro não estava conseguindo emplacar um bom futebol e ele estava jogando no sacrifício desde o começo. Rodrigo Garro ainda está reclamando de dores no joelho, segundo o departamento médico do Corinthians, segundo aí a chefe do departamento do Corinthians, Ana Paula Cortez. Rodrigo Garro segue reclamando de dores no joelho e está indo para jogo no sacrifício. Não sei se ele está tomando infiltração, não sei o que ele está fazendo. Só sei que é um jogador importante e que vai nos fazer muita falta ele não estando 100% e ainda mais falta ainda se não estiver dentro de campo, tá, fiel? Então o Corinthians tem que ver com carinho, até para não agravar mais essa situação do Rodrigo Garro. E que belo exemplo pro Neymar, né? Que ficou tremendo aí para jogar contra o Corinthians, não jogou, e o Rodrigo Garro jogando no sacrifício. Comentem porque eu quero saber a sua opinião e qualquer informação sobre o Rodrigo Garro eu trago um vídeo para vocês a qualquer hora. Mas não sai daí porque tem muita informação pra gente comentar aqui ainda, tá, fiel? E referente ao jogo entre Corinthians e Barcelona, tá? Aí é coração agora, tá, fiel? Acredito que o Ramon Dias ele conseguiu encaixar a formação ideal pro Corinthians. A entrada do Ranieri com o Corinthians jogando com 2 volantes, na minha opinião, foi o divisor de águas do Corinthians hoje. Corinthians aí que conseguiu fazer uma dupla de contenção ali, dando mais um reforço para a zaga, que não vem bem defensivamente, tá, fiel? Desculpa, ela não vem bem aí fazendo as marcações que tem de cobertura, está tomando muita bola nas costas o time do Corinthians ainda, tomou um gol de bola aérea muito bobo, está tomando muito gol de bola aérea e essa dupla de volantes está ajudando a reforçar o sistema defensivo do Timão, tá? Não podemos esquecer também do Fabrício Angeleri,
que no Paulistão vem ajudando bastante o sistema defensivo, que o Matheus Bidu e também o Hugo não tem essa característica defensiva e essa visão de jogo que tem o Angileri, tá, fiel? O Corinthians vai a campo contra o Barcelona de Guayaquil com o Hugo Souza no gol, seguido de Mateuzinho, que venhamos e convenhamos, fez uma ótima partida contra o Santos, pelo menos defensivamente, ele foi um monstro. Jogando aí na dupla de zaga, Félix Torres e Gustavo Henrique segue no time titular, pelo menos foi o último treino do Timão para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, tá, fiel? Tem que ser titular essa zaga, eu acho que o André Ramalho caiu muito, mas muito de produção, vai ter que demonstrar muito futebol para voltar essa titularidade. A gente tem o João Pedro Tchoca também, que é um zagueiro que tem potencial, mas muito novo, não está preparado para jogos importantes. Vimos aí o pênalti que ele fez lá, desnecessário, lá no Equador, e aí eu acredito que essa dupla de zaga seja ideal para o Corinthians hoje. O que precisa é o Ramon Dias entrosar o time, porque venhamos e convenhamos, fiel, vocês são meio testemunha, o Corinthians está mesclando demais esse time. O Corinthians mescla toda hora setor defensivo, o Corinthians mescla toda hora seus laterais, o Corinthians mescla toda hora sua dupla de volantes. Então o Corinthians precisa de entrosamento. No Campeonato Paulista, o que o Corinthians jogou com o time reserva e com o time mesclado não está escrito. Foi muitas e muitas partidas. O Corinthians precisa entrosar esse time, até porque o Brasileirão está chegando, tá, fiel? Então precisamos sim aí de uma permanência maior de jogos com o time titular. Então na dupla de volantes, ele vem com José Martínez e Ranieri. E aí, Rodrigo Garro e André Carrillo jogando mais solto. Cara, o Ranieri e o José Martínez, além de marcar bem, o José Martínez em específico, tem uma ótima saída de bola que ajuda muito o setor defensivo do Corinthians. E você dá liberdade pro André Carrillo jogar mais solto, não precisa ficar voltando tanto, porque eles são dois bons marcadores, tá? Rodrigo Garro nem se fala, nosso principal jogador. Vamos torcer para continuar sem sentir grandes dores e ir para jogo. E no ataque, Memphis e Yuri Alberto. Acredito que esse é o time ideal do Corinthians, não tem como alterar mais. Esse time é o principal time do Corinthians para disputar as competições que virão. Tem que entrosar e dar continuidade no time. Eu volto a repetir para vocês. Eu acredito na classificação do Corinthians. Eu acredito fortemente que o Corinthians vai classificar. Fiel, os Corinthians, é impossível para vocês o Corinthians fazer 2 gols no primeiro tempo? Com 50 mil torcedores apoiando, sendo que o Corinthians é um dos times mais fortes que tem no Brasil dentro de casa. É o time com números mais fortes dentro do Brasil, o time com mais vitórias dentro de casa é o Corinthians. Então eu acredito fortemente que podemos fazer 2-0 no primeiro tempo e levar toda a responsabilidade aí para o segundo tempo. O Corinthians fazendo um golzinho no segundo tempo, o Corinthians consegue ir para pênalti. Quem sabe até mais 2. Eu acredito na classificação por 4-0 e quero que vocês comentem e deixem o seu palpite aí nos comentários para ver se você é bom de palpite. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião referente ao Rodrigo Garro, se vocês poupariam o jogador ou não, e sobre a partida, o que vocês acharam dessa escalação do Corinthians. Porque não saia daí, porque temos informação importante agora sobre patrocinadora master do Timão. Mas antes, eu quero pedir aqui de coração para vocês. Vocês estão vendo aqui, cara, eu tô até suado. É uma informação atrás da outra. A gente não fica de piadinha, a gente traz uma informação atrás da outra, o melhor da informação pra você. Se assim eu merecer, deixa o seu like, você não vai pagar nada. E já se inscreve nesse canal, porque trazemos 2 vídeos diários, um meio-dia e um 6 horas da tarde, o melhor da informação do Corinthians pra você. Certo, fiel? Então vamos seguir, por quê? Saiu informações que o Corinthians poderia estar aí negociando com a Betano, mas ninguém sabe o quê. Se eles querem patrocinadora master, se eles querem apenas um pequeno espaço na camisa, o que eles querem, tá? Pelo menos foi alguns comentários que deixaram pra mim. E eu fui apurar essa informação pra vocês, porque o que se diz respeito ao Corinthians, é lógico que eu vou apurar pra trazer o melhor da informação pra vocês. E, fiel, sinceramente, eu ouvi as seguintes palavras. Existe alguma coisa ou outra entre Corinthians e Betano? Corintianeiro, como assim? Voltei a repetir. Existe algum tipo de negociação, qualquer que seja, entre Corinthians e Betano? Corintianeiro, não existe absolutamente nada. Até porque a Esporte da Sorte é a patrocinadora master do Corinthians. Até porque a Esporte da Sorte tem contrato com o Corinthians até 2027. Até porque a Esporte da Sorte é responsável por pagar metade do salário do Memphis. Até porque a Esporte da Sorte, ela paga, fiel, ela paga o combinado do patrocínio todos os meses sem falta. Ela não atrasa os pagamentos para com o Corinthians. Então não tem um porquê, não tem motivos cabíveis que faça com que o Corinthians abandone a patrocinadora master do Corinthians. A não ser que tenha alguma briga interna que a gente não está sabendo, a não ser que tenha algo por trás disso que o Corinthians pode estar pensando na rescisão. Mas eu não tenho essa informação. Se vocês confiam no meu trabalho, eu não tenho essa informação. Se amanhã eu depois pintar esse tipo de informação, eu vou trazer para vocês aqui. Mas até o dia de hoje, cara, não existe absolutamente nada entre Corinthians e Betano. Até porque esse tipo de informação serve para causar até intriga entre os patrocinadores. Porque como assim, Betano no Corinthians, sendo que a gente tem a Master lá? Se tiver acontecendo alguma briga interna, se tiver acontecendo algo que o Corinthians não gostou, ou algo que a Master nossa não gostou, e pode estar aí conversando para desvincular esse contrato, vocês podem ter certeza que eu vou informar vocês. Mas pelo menos hoje, na data de hoje, as informações que eu recebi, fiel, é que não existe nada.
Eu confio no meu trabalho e estou passando a informação para vocês. De repente tem outro amigo de trabalho ou tem outro tipo de pessoa que está passando essas informações. Eu não tenho esse tipo de informação. Se tiver e se concretizar algo mais pra frente, parabéns pra pessoa que tá passando essas informações. Mas eu, corintianeiro, não tenho nenhuma informação sobre Corinthians e Betano. Essa é a pura verdade, tá? Pelo contrário, as informações que eu tenho é que é uma parceria de sucesso entre a patrocinadora Master do Corinthians e a patrocinadora Master do Corinthians e o Corinthians. É uma parceria de sucesso, em que não há atraso de pagamentos, há sempre ajuda entre ambos ali, um ajudando o outro. O Corinthians esperou a patrocinadora Master quando estava com problema na justiça, não procurou outra, não fez reunião com outra, esperou o máximo possível ela conseguir a sua liberação no Brasil e conseguiu, e ela agradeceu muito o Corinthians, que na época falou até de combinar um jogador midiático a mais, porque ela confiou. O Corinthians tinha todo o direito de rescindir o contrato e receber 100 milhões por isso, e o Corinthians não fez isso, o Corinthians confiou. Então não tem um porquê existir uma desvinculação pro Corinthians aí arrumar outra Master. Pelo menos é as informações que eu tenho, tá, fiel? Se vocês aí têm outros tipos de informações, não consigo te confirmar nesse momento se há, por exemplo, aí uma briga interna que pode desvincular esse contrato. As informações que eu recebi hoje é que não existe nada entre Corinthians e Betano, pelo menos as informações que eu trabalho. Certo, fiel? Estão bem informados? Era o que eu queria trazer para vocês. O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. O meu muito obrigado e vai Corinthians!